Boa tarde. Este é mais um programa de Discutindo Engenharia para a Comunidade, programa de equipe do curso de Engenharia Civil da Unifap, em parceria com a Rádio Universitária 96.9 FM. Também contamos com o apoio cultural do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá, CREA-Amapá, assim como da Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho CREA, do Sindicato da Indústria e da Construção do Amapá e, finalmente, do Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá. Agora conversaremos sobre o projeto TEGIPLAN, que é basicamente a concepção de um projeto básico, do projeto de saneamento básico de 6 municípios do estado do Amapá. Estamos falando dos municípios de Vitória do Jari, Massagão, Amapá, Cutias, Itaúau e Laranjal do Jari. Para isso, contaremos com a colaboração do coordenador-geral do projeto TEGIPLAN, Alan Cavalcante da Cunha. Boa tarde, Alan. Boa tarde, John. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aos participantes. É uma satisfação muito grande poder estar contribuindo com a comunidade em geral para falar um pouco de saneamento, né? Num momento como esse, que exige ainda mais do saneamento. Então, a gente está muito feliz e, como agentes professores da engenharia, poder estar colaborando, né, com a comunidade em geral, poder participar, compartilhar tudo que nós aprendemos ao longo desses últimos 2 anos nesse trabalho do TEGIPLAN. Obrigado, Alan. Obrigado por ter aceito o nosso convite também. Daqui a pouquinho a gente onda um pouco mais sobre esse projeto que vocês vêm desenvolvendo. Também contamos com a participação do professor Alan Ubayara, vice-coordenador-geral do projeto TEGIPLAN. Por favor, Alan, se apresente à nossa audiência. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvinte, John. Agradeço o convite por estar falando um pouco também de saneamento básico aqui no nosso estado do Amapá. E esperamos que hoje seja uma conversa bastante produtiva sobre esse tema. Perfeito. Divide a bancada comigo também a professora Cristina Vagini. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui discutindo esse projeto TEGIPLAN, que também faço parte. E foi uma honra e um prazer, né, está sendo uma honra e um prazer estar participando com o professor Alan Cunha e Alan Ubayara. E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar impressionado como avançou esse projeto na Unifap. E aí acho que vamos poder discorrer bastante sobre isso. Com certeza. E também contamos com a presença dos alunos do curso de Engenharia Civil, Ana Gonzaga e Lucas Abreu. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lucas. Tudo bem com vocês? Boa tarde convidados, boa tarde ao público. Espero que a nossa conversa seja muito boa. É um prazer recebê-los aqui. Lucas, por favor. Bom, boa tarde a todos os convidados, a toda a nossa audiência, aos participantes também. Com certeza acho muito interessante esse tema, essa conversa. Eu sempre busquei entender como funciona o TEGIPLAN, sempre pareceu ser um projeto muito grandioso, muito produtivo. Hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. E é isso aí. Obrigado. Tá certo. Para iniciar nossa entrevista, antes de tudo, gostaria que tanto o professor Alan Cunha como Alan Ubayara se apresentem à nossa audiência, nos falem um pouquinho de sua trajetória acadêmica, profissional. E, bom, eu gostaria de começar com o professor Alan Cunha. Por favor, professor. Obrigado, professor John. Tentarei ser bem breve, porque realmente tem muitas experiências, né, na vida acadêmica. E a minha formação, eu sou engenheiro químico pela Federal do Pará, doutorado na USP, na Universidade de São Carlos, na USP de São Carlos, na área de hidráulica e saneamento. E assim que eu terminei o doutorado em São Paulo, em 1999, eu cheguei na Amapá com a expectativa de colaborar com o Estado nessa área de recursos hídricos, na área ambiental. E foi o que aconteceu. Eu fui absorvido pelo IEPA, trabalhei na engenharia ambiental, na área de recursos hídricos, meteorologia, um pouco de saneamento, por 10 anos. Em 2009, eu ingressei na universidade, no curso de Ciências Ambientais. Eu sou cofundador desse curso, trabalhei por 9 anos lá. E, a partir de agosto de 2019, eu ingressei finalmente na engenharia civil, na minha área de verdade. Até então, eu tinha trabalhado em outras áreas afins da minha área de formação. Mas todas elas ajudaram a compor a minha formação, que de interesse maior nesse momento tem sido a área de saneamento básico. Então, já estou militando no saneamento básico, propriamente dito, há pelo menos 2 anos, desde 2018, quando eu comecei a escrever o projeto e compor nossa equipe, que faz a parte do professor Abadini, professor Baiara, meu
coordenador, e enfrentamos um projeto que é o TEDplan, né? E esse projeto ele tinha sido recusado por várias instituições. As pessoas, os professores, os profissionais não queriam encarar o desafio de fazer 6 planos municipais com essa demanda, com o peso e a responsabilidade e a dificuldade e a complexidade de um projeto como esse. Qual a minha mensagem inicial do projeto? A mensagem inicial é que saneamento básico é a primeira profilaxia para evitar doenças. Então, na verdade, o saneamento básico ele é anterior ao processo de vacinação, vamos dizer assim. Ele é básico, ele está à frente de todo o processo, né? Então, é a primeira barreira contra as doenças. Então, a responsabilidade da engenharia nesse setor é imensa e tem pessoas muito boas trabalhando conosco, né? Uma equipe multidisciplinar excelente. Então, a gente, alunos, professores, mestrando, doutorando, pós-doutorando, tem tudo que é pessoas profissionais trabalhando nesse projeto. Obrigado, professor Alan. Agora é sua vez, professor Alan Guaiara, por favor, se apresente à nossa audiência. Obrigado mais uma vez, John. Bem, ser um pouco curto também na minha apresentação. Eu sou amapaense da GEMA, lá do município de Ferreira Gomes. Saí aqui do estado do Amapá em 1994, fui cursar engenharia elétrica na UFPA, em Belém do Pará. Na verdade, em 94 fui fazer cursinho, em 95 eu ingressei na UFPA e, terminando a graduação, já ingressei também no mestrado, também na engenharia elétrica, e logo em seguida também já fui, acho que é o ano de 2002, eu ingressei no doutorado em energia na Universidade de São Paulo. Eu regressei, terminando o doutorado, eu participei do programa de desenvolvimento regional da CETEC, fui contemplado com uma bolsa do CNPq de desenvolvimento regional e fiquei trabalhando já desde esse tempo com o professor Alan Cunha, ele foi meu supervisor no IEPA. E aí, em 2007, eu ingressei nas centrais elétricas do norte do Brasil, a Eletrobras Eletronorte, fiquei um período lá de 2 anos, e aí, finalmente, eu fiz o concurso para a Unifap e faço parte, né, como docente efetivo do curso de Engenharia Elétrica desde 2010. Né? Então, assim, eu venho trabalhando com o professor Alan Cunha desde 2006 em projetos de pesquisa, né? E a minha área de trabalho é na área de energias renováveis, né? Então, essa parte do saneamento, principalmente na zona rural, muito do que se precisa fazer, ele depende também da questão de energética, né? Resolver o problema energético. E é uma área que eu trabalho na área de energia renovável também com a área de bombeamento de água, né? Então, acaba que o meu trabalho ele casou bem com o trabalho do Alan Cunha, né? Porque ele trabalha na parte de qualidade da água, né? Saneamento, mas eu trabalho na parte mais de captação da água. Então, dou essa contribuição dentro do projeto TEDplan, né? Muito nessa parte mesmo da energética e estrutural. Obrigado, professor. Obrigado. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito nosso convite. E a importância de falar sobre saneamento básico, eu acredito que é vital para qualquer tipo de país, né? E toma maior relevância em lugares como o nosso, que são regiões relativamente novas enquanto um ambiente urbano. Queria fazer uma primeira pergunta para o professor Alan Cunha, referente ao que podemos entender por saneamento básico em si, que nos ilustre um pouco, e por que da importância da universalização desse saneamento básico. Obrigado, professor John, pela pergunta. E a gente tem que encarar o saneamento básico como um serviço a ser prestado, né, à comunidade, um serviço básico e que tem uma relação direta com saúde. A Lei 11.205/2007, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, ela tem um decreto que é o 7.217/2010, que regulamenta o que deve acontecer com o saneamento básico. Então, no Brasil, historicamente, o saneamento básico estava concentrado em água e esgoto, né? Quando você serve água para a sociedade, automaticamente, cerca de 80% a 90% dessa água ela se transforma em esgoto, né? Então, não dá para dissociar água de esgoto. Mas a lei atual, a lei moderna, ela prevê que mais 2 dimensões. A dimensão da drenagem, águas pluviais de drenagem, que é uma componente. Nós sabemos que, devido aos alagamentos, o problema da inundação, as poças d'água na cidade, entupimento de bueiros, essa questão da macro e microdrenagem é a terceira componente. E a sua relação com as águas pluviais. E a 4ª componente, às vezes a mais conhecida da população mais carente, é resíduos sólidos e limpeza pública, né? Sabemos que resíduos sólidos, em alguns países desenvolvidos, como a Alemanha,
só pode gerenciar ações de resíduos sólidos quem tem mestrado. É proibido trabalhar, gerenciar o resíduo sólido quem não tenha, no mínimo, mestrado. Tal a seriedade que alguns países levam em relação ao resíduo sólido. Agora, essas 4 componentes, elas são a base moderna do que está previsto na lei. Atendimento de água, não só a água qualquer, porque muitos municípios aqui da Amapá, muitos municípios do Brasil, nós temos 5.500 e poucos municípios, muitos deles têm, às vezes, a água bombeada até em casa, mas essa água não é de boa qualidade. Aí já remete a um problema da desinfecção, da cloração, dos processos de tratamento de água. Então, não basta apenas você ter uma rede que alcance ao cidadão. Essa rede tem que ter uma qualidade de distribuição, tem um equilíbrio de pressão, tem que ter a origem, a fonte de água tem que ser protegida e o tratamento tem que ser de qualidade. Então, a política brasileira tem esquecido, até no Plano SAB, que é um Plano Nacional de Saneamento Básico dos anos 70, não levava muito em consideração, nem uma exigência, a área territorial rural. Esse é outro aspecto do trabalho do TEDplan, que nós trabalhamos com a sede municipal, com a capital municipal, mas também a gente entra no ambiente rural, tanto fluvial, que nós chamamos com acesso ribeirinho, por água, por barco, quanto acesso por terra firme, através de estradas e outros meios, né, terrestres para chegar a essa comunidade. Então, esse é o arcabouço. Então, o saneamento ambiental é um serviço prestado. Por ser um serviço prestado, está enquadrado também no Código do Consumidor. Então, só que a população, se a gente analisar, toda ela é praticamente inadimplente no interior. Ela é inadimplente. Então, como é que você vai cobrar algum serviço de qualidade se você não paga, né, o serviço? Há um desperdício muito grande da produção de água. Essa água sai a um custo social, porque é mais barato você tratar a água e dar água de graça para o cidadão do que você curar o cidadão doente que se contaminou com água contaminada do esgoto. Então, esse balanço, esse equilíbrio está muito mal resolvido no nosso Estado e o TEDplan está muito atento com os profissionais a essa questão geral. É uma questão ampla, holística, não pode ser resolvida apenas com uma ação pontual. Então, saneamento básico é isso, é bem-estar, é uma ação preventiva, é um serviço público e está baseado em 4 eixos principais: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Professora Badinha, a veio inquieta, ela quer perguntar? Nem era da área, me apaixonei pelo assunto, mas eu acho que o professor Baiara poderia historiar um pouco, né, como que a Unifap está fazendo, por que a Unifap foi escolhida para fazer esses 6 planos de saneamento e quais são essas cidades que a gente está trabalhando. Eu queria só acrescentar um pouquinho nessa pergunta e perguntar por que esses 6 e não 7, e por que os 6 escolhidos? Posso responder, assim, parte da pergunta da Badini, por que a Unifap está executando isso? É porque alguns municípios já tinham passado, né, outras instituições para fazer esse trabalho, e por ser um trabalho muito complexo, porque ele envolve áreas, né, de diferentes meios, áreas de sociologia, geografia, engenharia, então muitos não tiveram a segurança de executar esse trabalho. Então, assim, a Universidade Federal do Pará, ela já está são 30 anos, né, que está comemorando. Então, são 30 anos que a universidade trabalha nessas diversas áreas de forma talvez até isolada, né, mas dentro do estado do Amapá. Então, eu sempre digo, a Universidade Federal do Amapá, ela conhece o estado do Amapá como a palma da sua mão, né? Então, foi só questão de juntar, né, uma equipe com vontade, não só capacidade técnica, mas também com vontade de querer mudar a realidade do saneamento no estado do Amapá. Então, o professor Alan Cunha, ele teve essa sensibilidade de conseguir juntar uma equipe das mais diferentes áreas dentro da universidade que já vinha trabalhando com esse serviço no estado do Amapá. Então, eu vejo que a universidade hoje é a instituição mais capacitada para desenvolver esse projeto de plano de saneamento básico. Apesar de outras instituições, né, tentarem executar esse projeto, mas dizendo assim, é uma coisa que sempre se falava, a universidade ela não tem experiência em executar plano de saneamento básico, então não vai ser capaz de fazer. E eu sempre questionava o seguinte, olha, a universidade ela pode não ter feito isso, mas não quer dizer que ela não tem competência para fazer, porque o plano municipal de saneamento básico ele tem que seguir um termo de referência da FUNASA.
eu sempre digo, olha, isso aqui é como se fosse uma receita de bolo, né? Então, se você sabe como tem que juntar os ingredientes, você tem capacidade para fazer, e se você conhece muito bem os ingredientes, que no caso a universidade conhece bem o estado do Amapá, são 30 anos de história aqui, porque será que nós não teríamos a capacidade de fazer, né? E mesmo porque o que é que se está... os profissionais que estão envolvidos são profissionais que trabalham na engenharia, com uma diferença, são engenheiros, mestres, doutores e outros doutores com pós-doutorado em cada área. Não só na área da engenharia, mas na área da química, na área da geografia, na área da sociologia, né? E, além disso, o grande ganho que fica é que a universidade vai estar formando, nesse meio termo também, alunos da iniciação científica, mestres e doutores nessa área de saneamento básico, que serão mão de obra qualificada, que no futuro podem estar ocupando os órgãos, gestores, secretarias, diretorias, né, nessa área de saneamento básico, com maior responsabilidade, né, dentro do estado do Amapá. Eu acho que o Alan pode completar um pouco da questão do histórico da concepção, por que 6, não 7, né? E como é que foi feito? Eu vou complementar, Bárbara, se me permite. De fato, só lembrando que eu estava ainda nos Estados Unidos quando me propuseram o encargo de assumir a coordenação do projeto. Eu pessoalmente, digo que recusei 2, 3 vezes, mas houve uma insistência da própria FUNASA e que achava que a universidade era o melhor caminho, né? Então, quando eu me convenci disso, com todos os receios e todas as condicionantes que o Baira comentou, a Cristina comentou, nós assumimos um receio, mas com muita motivação, querendo mudar essa realidade e, ao mesmo tempo, com a coragem de reconhecer que a gente não tínhamos a competência para essa experiência na execução de planos municipais, mas, como o Baira falou, não ter experiência não quer dizer que não tenha competência. Então, o que nós fizemos? Nós aprendemos a trabalhar com essa dimensão, com a engenharia e o planejamento. O quanto que é importante o planejamento na engenharia. A primeira coisa que eu aprendi no planejamento é que o planejamento reduz custo. Os custos, né? Um bom planejamento reduz muito, muito demais os custos. E custo reflete em recursos que evitariam de ser desperdiçados. Então, de fato, os outros municípios que não tinham os seus planos, eles estavam em execução, eles tinham finalizados, estavam sendo avaliado a sua aprovação técnica financeira pela FUNASA. E, então, só sobraram os 6 últimos municípios. Acontece que esses 6 últimos municípios, eles aderiram ao projeto. Então, a FUNASA ela faz uma carta convite, os prefeitos aceitam as condições para participar do projeto, criam um vínculo com a universidade, a FUNASA e os municípios, e aqueles municípios que aderiram se submetem a todo o processo de aprendizado, de execução desses projetos. Porque lá no município, o termo de referência que foi comentado pelo professor Baiara, lá é uma regra, é a Bíblia que nós seguimos. Lá diz o seguinte: é importante a formação de comitês locais. Esses comitês executivos e o comitê de coordenação. Esses comitês executivos trabalham toda a parte técnica, mas com quem que a gente trabalha? A universidade, os nossos técnicos e os engenheiros, os técnicos da área do setor lá no município. Então, esse comitê ele é formado e ele é criado por decreto, assinado e publicado no Diário Oficial do Estado ou do próprio município. E isso aí vincula o projeto e a corresponsabilidade do município. Então, é um trabalho de construção social também. Então, a participação social é muito evidente em cada etapa do projeto. Então, temos a etapa de capacitação, controle social, a etapa de mobilização social e controle social. A gente faz um pré-projeto ou um subprojeto dentro do plano, chamado Planos de Mobilização e Controle Social. Esse plano vai nortear como vamos fazer os diagnósticos, que é essa parte que nós estamos finalizando agora. Em julho, finalizamos os 6 diagnósticos, que eu acho que é 80% de todo o plano. Então, a gente está chegando bem no fim desses 6. Então, esse é mais ou menos o histórico do porquê dos 6 municípios. E o que aconteceu com os outros 5 municípios que agora a gente vai fazer o TED Plan 2? As suas contas não foram aprovadas, os seus projetos não foram aprovados. O que aconteceu? O município investiu talvez em alguma instituição ou uma empresa que não deu conta de fazer um projeto. Então, o que aconteceu? Eles tiveram problemas seríssimos, né, legais, e vão ter que fazer de novo o plano. E nesse plano TED Plan 2, nós vamos refazer mais 5 planos que já tinham tentado fazer seus planos. Então, agora, nós vamos tentar trabalhar com mais 5 para fechar 100% de planos municipais do Estado, que é um grande desafio. Saber que todos os municípios teriam, ou terão no futuro, né, daqui a 1, 2 anos, os seus planos municipais de saneamento básico, que é a ponte para o recurso para esse setor. Perfeito. Queria fazer uma pergunta ao professor Alan Urbaiara.
qual seria, alguma pincelada o professor Alan Cunha falou, mas qual que é o objetivo geral em si do projeto? Quais são os objetivos específicos, né, que vocês pretendem atingir nesse primeiro projeto, na primeira etapa do projeto em si? O objetivo geral do projeto, né, quando terminar, é que os 6 municípios tenham o Plano Municipal de Saneamento Básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico é um planejamento para investimento na área de saneamento básico do município para, se não me engano, 20 anos, né? E a cada 4 anos, esse planejamento ele é revisto, né? Então, só vai poder o município conseguir solicitar recurso do governo federal para investimento na área de saneamento básico se ele tiver esse Plano Municipal de Saneamento Básico, né? E esse plano ele tem que ser construído com a participação social, né? Então, o controle social ele é extremamente importante porque você tem que fazer aquilo que a sociedade deseja com certa prioridade. Onde é que vai investir primeiro? Na área de quando nós estamos nas oficinas temáticas dos municípios, geralmente o maior problema que eles têm é água, né? Mas depois vem esgoto, né? O manejo de resíduos sólidos e, por último, a questão da drenagem, né? Então, a sociedade vai dizer para o próprio município o que é que quais são as prioridades de investimento, né? E o plano ele tem várias etapas, né? Nós tivemos a primeira etapa que foi fazer o plano o plano de mobilização e controle social, né? Que é justamente como você vai mobilizar a sociedade e para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. Depois dessa parte, nós estamos na fase agora que é o diagnóstico. O diagnóstico é dizer um raio-x de como é que se encontra o município. Qual é a situação hoje do saneamento básico no município nos 4 eixos? Depois vem prognóstico, planos, projetos e ações e finaliza depois com a minuta de lei, né? Todo esse plano municipal ele tem que virar obrigatoriamente, não é que tem que virar, né? Se espera que ele se transforme numa lei, né? E no momento que ele vira lei, né, o gestor, mesmo que haja troca de gestor, ele não vai poder, né, realocar dinheiro que é destinado ao saneamento básico em outra área, não é lei, ele vai ter que cumprir, né, aquilo que está sendo planejado. Então, o objetivo geral do projeto é esse, é no final de tudo, cada município ter o seu plano, que seria, digamos, o guia de voo para esse investimento nessa área de saneamento básico. Perfeito. Professora Badini? Eu acho que isso que vocês, a professora Alain e o professor Baiara, colocaram com relação ao plano, essa questão da participação social, ela é muito, muito legal, né? Muitas consultoras sentam e escrevem um plano, copia e cola de outro lugar, às vezes vem até com o nome trocado. E o que eu senti nesse projeto, a primeira coisa é essa questão da participação, né? E a segunda coisa, a imersão, né? Que essa equipe, que são um pouco mais de 40 pessoas, né? Entre professores e alunos, essa imersão nas cidades, né? Então, eu gostaria que vocês falassem, não sei se de uma ou 2 cidades, essa etapa do plano que a gente está, que é o diagnóstico, né? Eu tive alguns problemas, não fui para muitas viagens, mas eu fiquei também muito impressionada, e eu queria que vocês falassem isso, que o plano não é só na área urbana, mas é na área ribeirinha, na área rural. Então, isso dá uma amplitude, né? E o que eu acredito é que essa forma de fazer esses planos aqui de saneamento, ela vai ser muito importante para o Estado, né, para as cidades, para as pessoas e para divulgar o trabalho que eu entendo que é de excelente qualidade da universidade. Que se sinta à vontade de falar, por favor. Eu vou falar um pouco, por exemplo, da questão, né, do saneamento básico, né, na área rural, né? A gente participa das oficinas temáticas, que é justamente para que a comunidade relate os problemas que tem, né, na área de saneamento e, ao mesmo tempo, também eles propor soluções que, de repente, as soluções deles a gente possa estar, né, adequando ela para dentro de uma realidade que seja factível de ser implementada, né? Então, a gente vê, por exemplo, nas comunidades rurais, o modelo de saneamento básico que tem na sede do município, às vezes, ele não é replicável, né? Então, nós temos que verificar para essas zonas rurais seriam soluções alternativas de saneamento básico. Em alguns casos, existem algumas soluções alternativas, mas essas soluções acabam, com o tempo, ficando abandonadas devido não existir algo que o professor Alan Cunha sempre fala. Não existe a figura do profissional, operador de
de uma planta de tratamento de água ou um operador que seja capacitado até para gerir uma solução alternativa, né? Então, às vezes, é alocado para essa função um jardineiro, um ex-técnico que estava em vias de aposentar. Então, prejudica muito a questão da manutenção e a sustentabilidade das soluções alternativas na própria sede, né? Mas o que chama muita atenção ainda no nosso estado, principalmente na zona rural, às vezes chega a ser cômico, mas às vezes assim, nos dá uma indignação, principalmente que a gente percebe que é mais penalizado são as mulheres na zona rural, porque não existe nem banheiro para tomar banho ou fazer as suas necessidades, né? A gente pergunta, e quando tem que fazer as suas necessidades, né, nós vamos para o mato, né? E não tem água depois para fazer a sua higiene pessoal. Então, a situação na zona rural, ela é muito difícil, principalmente porque não tem energia e não tem o saneamento básico, né? Então, as mulheres, elas têm que tomar banho, às vezes, ao céu aberto, na beira do rio, estão sujeitas a assédio por parte, às vezes, da população masculina que reside nesse local. Então, são situações, assim, muito complicadas, né? Até para nós, como pesquisadores, quem não é da região, às vezes, que não sabe o que lhe espera, né, na zona rural, né, passa por maus bocados, né? Então, assim, o próprio pesquisador que trabalha, né, nessa questão do projeto TEDplan, ele passa por situações mesmo de ir para a comunidade e não ter também banheiro para fazer suas necessidades básicas. Professor, só uma pergunta. Pelo fato de não existir o saneamento nessas cidades, como que fica a questão da fiscalização? Depois do plano ser instaurado, depois de tudo ser pensado, como funciona o diálogo entre a fiscalização do município e o TEDplan? Ana, Karine, excelente pergunta. Existe há 30 anos um contrato precário, sem assinatura de gestor nenhum, de prestação de serviço da concessionária CAESA a esses municípios. Não existe nem contrato legal. Como eu falei, por isso que eu falei ainda há pouco, comentei, saneamento básico é um serviço, né? Assim como o serviço de saúde, o serviço de prestação de energia elétrica e tal. Então, nessa precariedade desse contrato, o Estado fornecendo água e tentando fazer alguma coisa na área de esgoto, ela é tão precária que ela inviabiliza a si mesmo. Agora, eu quero dizer do seguinte ponto: se você não pode cobrar a qualidade do serviço, a concessionária não tem obrigação, entre aspas, né, de não prestar o serviço de boa qualidade. Em média, esses municípios desperdiçam 70% da sua água produzida. A água é um produto industrial. A estação de tratamento de água é uma indústria que exige operação, controle, fiscalização. Mas, infelizmente, o nosso Estado não tem esse desenho. O nosso Estado, o saneamento básico, historicamente, está abandonado há 40 anos. Do ponto de vista, como o professor Baira falou ainda há pouco, ora, existe um agente de vigilância, existe um agente educacional, existe um agente tal, né? Mas não existe um único agente preocupado com o que há de mais básico do alimento, que é a água. A água é um alimento. E ela se ela estiver protegida, ela vai estar protegendo, evitando doenças, né? Então, tudo isso que o professor Baira falou, a precariedade legal, a falta de responsabilidade, tanto dos gestores, que eu digo, do âmbito municipal, que não se preocupam com essa questão ou desconhecem a necessidade de ocorrer um contrato evidente com o Estado e o município. Então, um deixa o serviço para o outro, a responsabilidade para o outro, então o serviço não é bem prestado. Por exemplo, no Lava Jato do Jari, pode generalizar para todos os outros que estamos trabalhando. Praticamente é de 90% o índice de inadimplência. Esse tipo de inadimplência resulta dessa falta de cobrança, tanto do gestor quanto do prestador de serviço. E o que acontece? Não tem sustentabilidade nem econômica, nem social, nem sanitária, nem financeira, nada. Não existe nenhum tipo possível de sustentabilidade. Está fadado à falência. E onde é que resulta, onde é que deságua todo o problema da falta de contrato, falta de responsabilidade, ausência de prestação de serviço com qualidade, falta de fiscalização, falta de manutenção, falta de investimento no sistema, e resulta naquilo que o professor Baira falou ainda há pouco. As mulheres cuidando dos seus filhos, né, de forma precária, não conseguem manter a saúde dos seus filhos porque esses filhos não têm água. E outra coisa, é muito comum, uma coisa que nos deixou bastante assim, impressionados, as estações de tratamento de água, elas não têm um controle da saída da qualidade da água. Ou seja, a gente conhece
Quem é que protege o cidadão em termos de bacteriológico, vírus? É o cloro. Chamamos de cloro residual. O cloro residual é o cloro em excesso jogado da estação para a rede. Esse cloro residual, ele é a blindagem contra as infecções. E, às vezes, nem sequer esse cloro residual existe na própria estação. Então, você está distribuindo água, distribui a água, e, ao mesmo tempo, essa água não é tratada. Ou seja, ela está protegida. É quase como se o cidadão estivesse tomando uma água filtrada, digamos, de um poço artesiano, talvez, né? Comparando assim grosseiramente. Mas é um absurdo o grau de desproteção que as comunidades desses municípios estão passando, né? Com raras exceções, muito raras. Então, as águas são continuamente, a gente vai monitorando, as águas têm problemas de coliformes fecais, Escherichia coli, tem os padrões de qualidade da água físico-química que não estão atendendo. Então, assim, vou dar um exemplo interessante. Lá no Cajari, no Mazagão, nós fomos fazer um trabalho lá e voltando para a questão da energia. Né? O professor Baiara, e nós fomos fazer um levantamento da estação de tratamento de água, é uma boa estação, uma estação com uma boa estrutura, mas a gente vai perceber que estava sem água, estava sem o material químico, sem equipamento para medir o cloro, e abandonada. Por que estava abandonada? Havia 7 dias sem energia naquele distrito, sem energia. 11 dias sem energia. Eu paguei por uma garrafa de água R$12 por uma garrafa de água de 1,5 litro para a minha equipe saindo para voltar, para retornar para Macapá. Então, a água estava 3 vezes mais cara que o litro da gasolina. Então, para vocês terem o impacto que isso é numa comunidade pobre. Então, tudo isso se você vai em qualquer município, nós temos vários exemplos, o professor Baiara tem. Então, 11% dos custos de tratamento de água é energia. Se você vai tentar implementar um sistema numa área rural, se você não tiver energia, dificilmente você vai ter eficiência, o grau de labor, de trabalho dessas mulheres para carregar água, transportar água, tratar água. Então, esse desapego político, né, histórico do Estado com o saneamento é muito grave, né? Só para fechar essa pergunta, o Amapá está entre as 100 principais cidades do Brasil, né? Macapá está em 100º, né? 99º colocado, só perde Rondônia. E se você imagina, se a capital está em 99ª, imagina no interior. Esse é um processo bastante... e nós estamos enfrentando esse problema, estamos enfrentando com a nossa máxima motivação. A universidade tem um papel importante no início da reversão desse processo. Obrigado, professor. Lucas, você queria fazer uma pergunta? Sim, gostaria de fazer uma pergunta. Qualquer um dos convidados poderia responder. Não é só uma, na verdade, mas todas são no mesmo sentido. É possível que uma pessoa participe do projeto? Por exemplo, eu sou um estudante da Unifap de Engenharia Civil. Teria como eu ingressar no projeto? Se sim, o que eu deveria fazer para ingressar? E se eu ingressasse, o que eu poderia desempenhar lá dentro? Qual que seria uma possível função para uma pessoa que entra? Se for possível ela participar, claro. Aí eu posso responder. Nesse projeto foram feitos um edital de seleção de bolsistas de iniciação científica. No total, são 17 bolsistas, se eu não me engano, né? 17 bolsistas de iniciação científica, onde nós pagamos, dentro do projeto, uma bolsa acima da bolsa que é paga do CNPq. O CNPq paga uma bolsa de R$400, o projeto TEDplan, a bolsa é de R$600. E todos os bolsistas que eles estão vinculados a alguma equipe. Então, foram selecionados bolsistas da engenharia civil, né? Bolsista do jornalismo, bolsista da geografia, né? Então, cada bolsista estava vinculado a uma coordenadoria, né, para ajudar no processo, fazendo o seu trabalho de pesquisa, porque esse projeto ele acaba sendo um projeto de extensão, mas, ao mesmo tempo, dá para fazer as atividades de pesquisa. Então, o aluno que está vinculado ao projeto TEDplan, né, ele desenvolveu as etapas inerentes ao seu plano de trabalho, né, naquela área específica. Alguns na área trabalharam na área de resíduos sólidos, outros estavam trabalhando com o professor Abadini na parte e com o professor Regis, esgotamento sanitário. Enfim. Então, assim, e além disso, nós tivemos também o bolsista voluntário que estão trabalhando no projeto TEDplan, né? Nós temos alguns ainda que a bolsa já encerrou, né? Só que o que a gente percebe às vezes, o aluno ele não enxerga, quando eu falo, o acadêmico, alguns deles não enxergam a importância de estar participando de um projeto do tamanho do projeto TEDplan. Às vezes o aluno ele só visualiza muito a questão da bolsa. Então teve alunos, às vezes, por exemplo, faltavam 6 meses para encerrar a bolsa, ele já encontrou uma oportunidade que ia ter mais 12 meses de bolsa, até no valor
menor, simplesmente ele chega com o coordenador do projeto e diz: olha, estou saindo do projeto e obrigado, agradeço, e simplesmente, né, abandona o trabalho que acho que para a carreira profissional dele iria agregar muito mais valor. Então, muitos dos bolsistas que encerraram o seu ciclo de bolsa, né, procuraram outras atividades e não quiseram mais participar do TEDplan, e alguns continuaram e continuam como sendo voluntário. E nós tivemos uma dificuldade, porque até para preencher as bolsas, nós abrimos o edital e não tinham inscritos para participar do projeto. É coisa assim impressionante, né? Porque é uma oportunidade tão grande para a formação da acadêmica e, às vezes, o acadêmico ele não se interessou em participar do edital de seleção, né? Mas, assim, o projeto TEDplan hoje, como ele já está o TEDplan já está em vias de terminar, né? É questão, de repente, de verificar com o professor Alan Cunha se ainda cabe abrir algum edital para bolsista voluntário, né? Mas até o TEDplan 2 que está sendo previsto aí, está em vias em construção, né? Estão previstos também bolsas tanto para alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado que vão estar integrando o projeto. Bacana, Bara. Eu acho que o Bara respondeu todas o que eu ia também comentar. Uma questão importante, né? Você é aluno da engenharia civil, né? Eu acho interessante a baixa adesão dos alunos de engenharia civil à pesquisa, mas depois, participando das reuniões do NDE, que é o núcleo de desenvolvimento lá acadêmico, lá do nosso programa, lá da nossa coordenação, nós percebemos que 95% dos alunos nunca participaram de nenhum projeto de pesquisa porque estudavam à noite, tinham dificuldade em acompanhar os trabalhos de pesquisa e alegaram algumas questões que a gente entende também, né? Mas eu espero que no TEDplan 2 haja uma adesão maior, uma procura maior pelo projeto. E o TEDplan 2, ele é apenas um tronco. Ele é um tronco. Por exemplo, é muito provável que outros professores, por exemplo, possam participar de bolsas do PIBIC da própria universidade. Por exemplo, imagina que abre um edital do PIBIC ano que vem, já vai estar aberto agora, vai estar aberto agora. Você pode se candidatar, tá? O PIBIC escolhe o professor, e esse professor vai fazer um projetinho para você, você vai discutir, você vai submeter, se aprovar, você pode agregar o teu projeto de pesquisa do PIBIC ao TEDplan. Qual é a vantagem? O TEDplan vai permitir que você entre num grande grupo de pesquisa, vai ter logística facilitada, vai ter muito material produzido acadêmico. Por exemplo, a gente está pensando em produzir pelo menos 18 publicações em forma de e-book quando finalizar o TEDplan 1. 18 publicações. São 18 livros, praticamente, que a gente vai publicar ao longo fora os artigos científicos que vão sair ao longo do trabalho aprofundado desses trabalhos. Então, o Provic, a qualquer momento você pode entrar como voluntário, sempre tem algo a fazer. O problema do voluntário entrar agora no final é que ele não está treinado para fazer a atividade que está todo mundo já com uma certa dinâmica, então dificultaria. Mas eu não vejo problema se algum aluno voluntário, se quiser se candidatar a alguma atividade, conversar com a gente verificar no DPQ se haveria a possibilidade de entrar no Provic, que é o voluntário. Mas também você pode, nesse momento agora, encontrar um orientador e concorrer agora, está aberto edital, até dia 5 de julho. Né? Então, está aberto edital. E essa bolsa não é do TEDplan, é uma bolsa do CNPq ou da universidade que vocês poderão aderir às suas atividades de pesquisa ao TEDplan. E qual é a partir do TEDplan? Dá toda a substância, dá laboratório, recursos para transporte, participa de logística, participa de campo, participa de laboratório de reuniões, faz projetos, participa de publicações. E você só precisaria aprovar agora, por exemplo, um projeto que tivesse uma conexão com o TEDplan. Isso aí é possível também, agregar outros projetos com o TEDplan. Mas o TEDplan 2 vai abrir novas oportunidades futuras, tanto voluntárias quanto de pesquisa. Então, eu espero que com a mudança do turno no turno para integral da engenharia civil, esses tipos de adesões passem a ser melhor implementados, porque a engenharia civil tinha essa dificuldade de fazer parte da atividade diurnas, né? Que é bem normal para a engenharia nesse momento. O professor Alan, o senhor falou bastante sobre água, e eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a área de resíduos sólidos. E, assim, um gancho também para os alunos é que essa área precisa de muito estudo aqui no Amapá, e também, além da água, esgoto, abastecimento de água, esgoto e drenagem, né, que está tudo ligado à água, tem a questão do resíduos sólidos, que é um problemão, né? Então, não puxando a sardinha para o meu lado, mas... Não, o saneamento ele é integral, né? É integrado. Nós fizemos uma coisa, o termo de referência, se nós fôssemos uma empresa pago
pela Fundação Nacional de Saúde para fazer esse trabalho de plano municipal, não seria tão rico quanto o que está sendo feito com a universidade. Por quê? Vou dar exemplo. Eu acho que 30% de tudo que está dentro do TEDplan foi adicional, aprofundado, inovador, acrescentado. E uma dessas vertentes foi o que nós chamamos de gravimetria. Tá? O termo de referência não exige que nós façamos a gravimetria. O que é gravimetria? Fazer uma caracterização, uma classificação dos resíduos sólidos. Isso é um ganho fundamental. Se você for na lei, a lei que rege, o decreto que regulamenta a Lei 11.445, o decreto 7.205, né, o decreto, ele vai dizer o seguinte, que se você fizer a gravimetria, você já poderá estar habilitado a fazer o teu plano, o teu de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, você já pode se antecipar. E nós já temos esses dados, já estamos passando para os municípios. Os municípios, todos eles já têm esses dados, praticamente. Conforme eles for entregando o diagnóstico, eles já poderão se planejar para fazer o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e que é uma dimensão fundamental. Uma coisa, para você imaginar, por exemplo, algum município como Laranjal do Jari. Grande parte da cidade de Laranjal do Jari vive em pontes. 30% vive da cidade em cima de pontes. Está sendo feito um projeto agora, uma emenda parlamentar, para fazer pontes de concreto. Similar ao que acontece na Fuá, por exemplo, no Pará, e existe toda uma infraestrutura de passarelas de concreto. E nessa passarela de concreto, seria mais viável você fazer coleta de lixo, que você poderia entrar com algum automóvel similar ao caminhão de coleta, de forma mais segura, vamos dizer assim. E aí, prestar esse serviço para o cidadão que está na ponte, né? E aí, nessas pontes, acontece o acúmulo de lixeiras viciadas, que o problema se torna quase irresolvível, porque esse cidadão vai morando naquela comunidade, ali naquele local, e vai se acumulando, o lixo vai se acumulando, vai aumentando o aporte de vetores, e as pessoas ficam mais doentes, e acontece uma série de problemas que se envolvem com o esgoto, e dá problema na questão da água também. Então, o resíduo sólido ele também cria problemas no sistema de drenagem, ainda mais no Laranjal do Jari, que tem muita susceptibilidade a inundações. Então, quando a inundação interage a drenagem, águas pluviais, com o resíduo sólido. Só que esse resíduo sólido, quando está inundando, ele entra nas casas. Todo o lixo ele flutua e vai para dentro das casas, né? Ou seja, todo o lixo volta. E a cada 4 anos, do ponto de vista hidrológico, você tem um período de recorrência muito curto em que as inundações acontecem. E mesmo com a barragem a montante, você tem ainda esses alagamentos. Eles são apenas amenizados, mas eles continuam. Então, o resíduo sólido, ele é o único componente que tem uma característica social muito importante. Por exemplo, ele é capaz de gerar renda na comunidade, reciclando, reutilizando, reaproveitando. Então, quem é que vai projetar esses sistemas? Quem é que vai fazer esse trabalho? Então, a área de engenharia civil, a área de engenharia sanitária, é um campo muito vasto. Laranjal do Jari avançou de todos os 6 municípios, é o único que faz um trabalho de reciclagem. Aproximadamente 25% do que é despejado na lixeira viciada é reciclada em termos de metais, alumínio, vidro e papel e papelão. Então, gera renda, emprega umas 6, 7 pessoas, emprega o carapirá, que é aquele cidadão lá que vai coletar lá na fonte, né? Esse cidadão vive dessa renda. Então, se você organizar e colocar uma tecnologia nesse sistema, você tem uma cadeia produtiva do próprio resíduo, elimina o lixão viciado. Mas melhor do que isso, você reduz os custos de um aterro sanitário futuro. E se não reduzir o custo, se ele for um aterro sanitário maior, você aumenta o tempo de vida útil desse aterro sanitário, que é muito caro, né? Então, tudo isso tem a ver com resíduos sólidos, né? A questão do transporte, a logística, tudo isso é uma área de engenharia e integrado com a engenharia de modo geral. Então, o saneamento básico está envolvido com toda a vida do cidadão, com todas as áreas da engenharia civil. Por exemplo, a gente fez um estudo que não era para ter sido feito, mas a gente conseguiu fazer, e é um benefício adicional ao termo de referência, que é qual localidade do terreno nós poderíamos colocar o aterro sanitário. Os prefeitos não têm essa resposta técnica, não tem. Eles não sabem de colocar o aterro. E quando o Ministério Público cobra do prefeito, o prefeito não tem a noção de onde colocar, porque não tem estudo técnico. Mas o nosso diagnóstico tem lá um estudo básico que direciona onde você poderia colocar esse aterro sanitário, considerando distância à estrada, considerando distância ao lençol freático, distância ao corpo hídrico, em relação à elevação do terreno, se é alto, baixo, o tipo de vegetação, tudo isso você coloca e faz uma modelagem, um geoprocessamento, você tem uma resposta dizendo, olha, pode até não ser nesse local específico, mas temos outras alternativas mais ou tão viáveis quanto. Então, ajuda o gestor a reduzir custos de projeto, ajuda o gestor a escolher
com a comunidade a melhor forma de alocar o aterro sanitário futuro, que vai ser obrigado, pela lei, não pode mais ter lixeira viciada. É inadmissível no Brasil isso. A lei já diz isso desde 2011, mas a comunidade não consegue cumprir porque não tem os recursos, não tem o conhecimento técnico, não tem a preocupação e o controle social para fazer isso. De fato, professor, vamos a ter que conversar mais vezes, vamos a ter que desmenuzar de alguma forma o projeto, tratar de tema de maneira mais pontual, porque o tempo se esgotou. Nosso programa está chegando bem ao final. Bom, agora eu gostaria que, por favor, façam suas considerações finais e se despida de nossa audiência. Professor Alan Ubayara, por favor. John, professor Alan Cunha, Lucas, professora Badini e Ana Gonzaga. É um prazer enorme poder estar discutindo aqui um pouco do trabalho do projeto TEDplan dentro do programa Discutindo em Engenharia, né? O projeto TEDplan ele tem 4 dimensões, acho que poderiam ser um pouco mais esmiuçadas, né? Que são realmente algo bastante importante que estão sendo feitos, né? Para ter uma ideia, cada diagnóstico ele tem em torno aí de 350 páginas em média, né? Então, um volume de informação muito grande que estão sendo condensado, né? Informações adicionais que talvez não fosse necessário, como o professor Alan Cunha mencionou, mas uma coisa que o professor Alan Cunha ele falou que me chamou muita atenção uma vez que ele estava dando uma palestra, ele disse, porque tudo que tem que ser feito para dentro do estado do Amapá tem que ser feito nas coxas, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e é algo que eu motiva a trabalhar para o professor Alan Cunha, o que ele quer fazer é coisa realmente da melhor qualidade possível. E por nós sermos aqui da terra, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de entregar um produto que seja da melhor qualidade, que retrate bem a questão do saneamento básico desses municípios, que isso realmente vai servir como a solução, né? Ou se não seja a solução completa, mas melhorar em muito a situação do saneamento básico dentro do estado do Amapá. Agradeço muito mesmo o convite por ter estado discutindo esse tema muito importante dentro do programa. Obrigado, professor Alan Ubayara. Por favor, professor Alan Cunha, suas considerações finais. Obrigado, John. Eu queria agradecer esse programa maravilhoso, que é a satisfação eu sinto como se o programa fosse uma extensão do próprio projeto, e o projeto fosse uma extensão do programa. Então, as coisas se interconectam, né? As funções educativa, de formação, né? É muito importante. Agradeço a todos que estão aí, a dona Poia, a Karina, o Lucas, o professor Baiara tem sido um parceiro. Eu recebi o professor Baiara quando ele chegou aqui com o doutorado dele. Por muito pouco, o professor Baiara não foi embora do estado por falta de oportunidade. E conseguimos uma bolsa na época de desenvolvimento científico regional para trabalhar junto. Desde então, a gente nunca mais se separou. Eu sempre costumo dizer, água e luz, né? São as 2 coisas mais básicas do ser humano. Então, nós trabalhamos com isso, com água e com luz, com energia. Então, nesse aspecto, o TEDplan, o projeto, ele fortalece o controle social, o conhecimento e a capacidade de decisão dos gestores que estão ali trabalhando. Então, esse seria uma síntese, digamos, da nossa proposta, como a gente vê o projeto. Obrigado, professor. Professora Cristina Badini, sua despedida, por favor. Bom, eu gostaria muito de agradecer o professor Alan Cunha e o professor Alan Ubayara terem aceito o convite. E eu, assim, sinto que a gente precisa de mais, né? Porque eu que tenho acompanhado o projeto, vejo a riqueza, né, de cada plano de saneamento, né? Essas mais de 300 páginas, as cidades do interior nunca tiveram esse tratamento, né, esse grau de estudo da sua água, né, dos seus ribeirinhos, porque eu fiquei com vontade de quero mais, tem muito mais, e ainda mais em tempos de pandemia, né, que a gente está vendo que a nossa própria universidade está precisando se adequar na questão da água e o mundo todo, né? Então, a minha sugestão é essa, agradecer ao professor John, ao Lucas e a Ana, e foi muito bom revê-los. Obrigado, professora. Ana, por favor, se despida de nossa audiência. Eu gostaria de agradecer ao professor Alan Cunha, ao professor Alan Ubayara. Gostaria de parabenizá-los pelo projeto inteligente que vocês estão participando. E, assim, a grande sacada desse projeto é a multidisciplinaridade. Ele é um projeto muito rico e todos da academia precisam conhecê-los. E, assim, a nossa função, minha e do Lucas, é levar, organizar esse programa com o maior carinho para que todos os nossos colegas da universidade tenham acesso. Muito obrigada. Finalmente. Muito obrigado. Eu fico feliz que ter juventude já trabalhando com vocês aí. Muito legal.
Lucas, por favor, sua despedida. Certo. Bom, obrigado, professor Alan Cunha, professor Baiara. Eu fui muito agradecido de poder conhecer mais ou menos como funciona o TEDplan. Com certeza vou querer divulgar o trabalho. Acho que quanto mais a gente espalha a informação, menos problemas vocês vão ter na hora de conseguir voluntários. Com certeza tem muita gente interessada em ajudar. E é isso. Obrigado. Obrigado também aos colegas, professor John, professora Cristine, Ana. Isso aí. Perfeito. Obrigado, Lucas. Bom, nós estamos chegando ao final já da nossa entrevista. Agradecemos mais uma vez a nossos convidados, professor Alan Cunha e Alan Baiara, e nossa bancada. Nos despedimos com o compromisso de retornar na próxima semana com mais um tema. Pedimos a sugestão de temas também, que podem deixar aqui no link, assim como perguntas a nossos convidados de hoje. Boa tarde a todos e um bom final de semana.